aí. As orações? Tu... Não, a Amadeu vai pra cá. Tá bom? Som. Irmãos, vamos dar início ao culto. Eu peço àqueles que estão ainda na casa que se tome seus assentos para que a gente, em instantes, comece o culto dessa noite. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Pedir que aqueles que podem fiquem em pé, abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, no capítulo 4. Nós vamos ler todos a uma só voz, dos versos de 1 a 7. Gênesis. Perdão. É Gênesis? É Gênesis. É Gênesis mesmo, viu? Gênesis 4, de 1 a 7. Vamos todos juntos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Este concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Nós vamos orar, pedir que o Senhor receba esse culto de louvor e gratidão. Eu vou pedir para o nosso irmão Frank fazer essa oração de louvor ao Senhor nessa noite, neste culto.
Grande Deus, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. Estamos aqui, Senhor, posicionados, humilhados, para juntos te adorarmos na beleza da tua santidade. A tua palavra nos mostra duas situações: um sacrifício aceitável a ti e outro que o Senhor rejeitou. Por nós mesmos, Senhor, jamais seríamos capazes de prestarmos um culto devidamente a ti. Mas nós estamos aqui cientes, confiados, na certeza de que o Senhor Jesus foi obediente a ti, até a morte e a morte de cruz. Ele consumou o sacrifício perfeito, que lhe agradou plenamente o teu coração, a ponto de o Senhor nos aceitar, sendo nós pecadores, inclinados à prática do pecado. E neste momento nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e suplicar ao Senhor que, por causa de Cristo, aceita o nosso louvor, aceita a nossa oração. Usa, Senhor, o pregador no poder e na unção do teu Espírito, para que verdadeiramente seja falada à igreja o que a igreja precisa ouvir e não o que a igreja quer ouvir. Nos ensina, Senhor, a prestarmos o culto devido a ti corretamente, sempre confiados em Cristo Jesus, que, como já falamos, consumou o sacrifício perfeito. E é por causa dele, Senhor, que nós ousamos entrar no Santo dos Santos. É por causa dele, Senhor, que nós estamos aqui, mesmo imperfeitos, limitados, pecadores, mas reconhecendo que o Senhor está no trono, reconhecendo que o Senhor vive e reina de eternidade a eternidade. E nós estamos aqui para, numa só voz, glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Amém. Por causa de Jesus, nos aceita, Senhor. Em nome dele, para a tua glória. Amém. Amém. Vamos ainda louvar o Senhor com o hino à igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro grande te somamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas
nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Os irmãos podem assentar-se. Nós vamos ainda seguir na leitura que estávamos fazendo em Gênesis, no capítulo 4, e eu peço aos irmãos que acompanhem o mesmo capítulo, agora dos versos de 8 a 16, eu vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem a si mesmo como estão assentados em suas Bíblias. Gênesis 4, de 8 a 16, diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Irmãos, vamos nesse momento ter um momento de contrição, onde nós vamos colocar diante do Senhor nossos pecados, confessá-los diante do Senhor. Temos pecado contra o Senhor de muitas formas, e esse momento é um momento para que possamos pedir perdão pelos nossos pecados. Então eu vou pedir que o irmão baixe sua cabeça, faça uma oração silenciosa, e depois de um tempo de oração silenciosa, eu vou pedir para o nosso irmão Pedro Davi fazer uma oração em favor de todos nós. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Nós viemos, Pai, engrandecer Teu santo nome e reconhecer aqui diante do Senhor o quão somos falhos, Pai. O quão somos caídos e dependemos completamente da Tua misericórdia, da Tua graça. E Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor que nos envolve por conta da cruz, que foi tão dolorosa, Pai. O Teu sacrifício que foi perfeito para perdoar os nossos pecados. Nós Te agradecemos por ele, Pai. Te pedimos, verdadeiramente, Pai, nos perdoa, nos faz mais santos como o Senhor. Nos leva, Pai, a cada vez mais nos aproximar da estatura do Senhor, Pai. Obedecer a Tua lei, engrandecer Teu santo nome em todas as nossas atitudes, diariamente, Pai, na nossa família, no nosso trabalho, servindo aqui o Teu santo nome. Pois não há outro lugar, Pai. Não há outro lugar para viver na vida, senão na Tua santa presença. E para isso precisamos estar conforme o Senhor nos ordenou. Nós Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de termos aqui diante do Senhor, de derramar nossas falhas aos pés da cruz, Pai. De derramar tudo aquilo, Pai, que a queda nos fez cometer, Pai. Mas já sabendo que na eternidade estaremos contigo, Pai, para sempre, sem pecado, sem mácula, pois
o sacrifício foi feito e foi perfeito. Nós te adoramos, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino Glória ao Salvador. Chegando à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus trilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. A Bíblia ainda fala em Miqueias, no capítulo 7, no verso 18, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém. Irmãos, aqueles que podem, eu peço que fiquem em pé. Vamos fazer uma leitura dessa feita responsiva em Apocalipse, continuando o texto que temos lido. Apocalipse 11, dos versos de 15 a 19. Apocalipse 11, de 15 a 19. Nós estamos na 7ª trombeta. Eu leio um versículo, os irmãos leiam o seguinte. Nós vamos do 15 ao 19. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Até aqui os irmãos podem assentar-se. Nós vamos louvar o Senhor ainda com o hino 38, louvores sem fim, e aqueles que vieram preparados com seus dízimos e suas ofertas podem fazê-lo durante o hino. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que dá mais alta glória.
todos também a celebrar as glórias eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Amém. Peço a todos aqueles que podem, que fiquem de pé. Antes, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, o Pai, obrigado por mais esse dia, Senhor. Nós te agradecemos a oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos aqui para prestarmos culto ao Senhor, que só o Senhor é devido. Te agradecemos por esses dízimos e ofertas que foram alçados, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue dando a direção que o conselho dessa igreja precisa, Pai, para sempre seguir, estar sempre no centro da Tua vontade, na administração desses recursos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos todos louvar o nome do Senhor, aqueles que podem de pé. Amém. Toda Toda honra ao Senhor, toda força ao Senhor, toda glória ao Senhor, a Ele toda adoração. Toda honra ao Senhor, toda força ao Senhor, toda glória ao Senhor, a Ele toda adoração. Que se cumpra hoje aqui tudo que está em teu coração, que tua glória encha de vida este lugar. Que se cumpra hoje aqui tudo que está em teu coração, que sua glória encha de vida, que tua glória encha de vida, que tua glória encha de vida este lugar. Toda honra ao Senhor, toda força ao Senhor, toda glória ao Senhor, a Ele toda adoração. Toda honra ao Senhor, toda força ao Senhor, toda glória ao Senhor, a Ele toda adoração. Que se cumpra hoje aqui tudo que está em teu coração, que tua glória encha de vida este lugar. Que se cumpra hoje aqui tudo que está em teu coração, que tua glória encha de vida, que tua glória encha de vida, que tua glória encha de vida este lugar. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação
fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, que fez separação das águas, a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Ele sempre me fará feliz. E se eu cair, não resistir e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me
teu amor, Senhor, nunca falhará. Ele sempre me fará feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor.
vida, louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, vamos para o momento da oração pastoral. Eu peço que os irmãos possam curvar sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento. Santo, maravilhoso, eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Tu és um Deus tremendo, meu Pai. Um Deus que criou os céus, a terra e tudo que nela há. Um Deus que nos criou. Um Deus que nos chamou através da Tua palavra, Senhor. Um Deus que enviou o Teu Espírito para nos ajudar, para nos consolar, para nos guiar. E sabemos que é graça do Senhor. E somos gratos, meu Deus, por tudo, porque dependemos do Senhor, dependemos de Ti, meu Pai. E nesse momento em que estamos aqui, nós queremos Te agradecer e nós também queremos Te pedir, Senhor. Te pedir primeiramente pelas grávidas da nossa igreja, meu Pai. Que o Senhor possa ajudar as nossas irmãs em uma gestação tranquila e que o parto seja abençoado, meu Pai. Também te pedimos pelas irmãs que desejam, Pai, engravidar. Ajuda, Senhor, atende às orações das nossas irmãs, dos nossos irmãos, os familiares, da igreja que ora por essas irmãs para que tenham filhos, porque sabemos que é graça do Senhor. E assim faz, meu Deus. Queremos te pedir também pelos mais idosos da nossa igreja, que o Senhor possa abençoar cada um, meu Deus, ajudando em meio às dificuldades em relação à saúde, mas que mesmo em meio às adversidades, que o Senhor possa mantê-los firmes no Senhor, aumentando a fé de cada um, que eles possam ser exemplos para nós que somos mais jovens, que possamos escutar da boca deles coisas que venham de Ti. Santo Deus, queremos Te pedir também pelos enfermos da nossa igreja. Abençoa, meu Deus, a cada um. E em especial, meu Deus, quero Te pedir pela vida da Alice, neta do presbítero Pádua, da nossa irmã Socorro. Dá saúde, meu Deus. Dá saúde àquela pequena, meu Pai. Abençoa aquela família, meu Deus. Abençoa tanto outros nossos irmãos que estão com dificuldade em relação à enfermidade, meu Pai. Queremos Te pedir também pela construção da nossa igreja. Sabemos que é bênção do Senhor e que o Senhor possa, meu Pai, no seu tempo, poder que venhamos a estar lá naquele local. Local que sonhamos, imaginamos, mas sabemos que é tudo no tempo do Senhor. Também, Pai, queremos Te pedir pelo Instituto ID. Nós já visualizamos como será, já tem pessoas trabalhando. E, Santo Deus, que esse instituto sirva para a Tua glória, meu Pai. Sirva para que pessoas possam ser alcançadas, sirva para que pessoas possam ser capacitadas, mas que em tudo, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos Te pedir também pelo aniversário da nossa igreja,
Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, o pregador, o pastor Heber Júnior, que ele possa vir durante o aniversário e falar aos nossos corações, que possamos ser impactados com a Tua palavra, meu Pai. E assim o Senhor possa trazer ele, sua esposa, seus filhos, para que possamos ter um final de semana, meu Deus, escutando da Tua palavra. Queremos te pedir também pelo John, pela Bela, que estão lá em São Paulo, meu Deus, o candidato ao sagrado ministério, distante da sua casa, distante do seu estado de origem, distante dos familiares, mas que o Senhor possa suprir, meu Deus, as suas necessidades, ajudá-los no que for necessário. Ajuda, meu Deus. Sê com os nossos irmãos que estão lá em São Paulo. Sê também com o pastor Isaac, meu Deus, que está logo, logo chegando para ajudar na congregação do Eusébio. Que o Senhor possa estar abençoando a ele, abençoando a sua família. Assim também abençoa o pastor Reuel, toda a sua família, filho dessa igreja. E o Senhor possa ajudá-lo nas suas dificuldades, dando o suporte necessário ali para a sua família. E, Pai, neste momento em que iremos abrir as Escrituras Sagradas, que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Deus. Carecemos da Tua palavra, meu Pai. Carecemos da Tua graça. Que Teu Espírito possa nos ajudar a entender da Tua palavra. E que em nossas vidas venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, vamos continuar na exposição da primeira carta do apóstolo João e chegamos no capítulo de número 3, versículos 11 ao 18. 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao 18. Todos encontraram? Então vamos lá. Eu vou ler para os irmãos. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Meus irmãos, na nossa vida, nós temos algumas preferências. E, muitas vezes, preferências que podemos escolher. Em que sentido? Se eu gosto de ir a determinado lugar, nas férias eu gosto de ir para local tal. Mas também eu gosto de ir para outro local. Enfim, temos preferências. Preferências de comidas. Eu prefiro comida tal. Ou eu prefiro comida tal. Eu torço para um time tal.
mas eu também gosto do outro time e tal. Percebe que pode existir algumas preferências, mas quando olhamos para as Escrituras, não existem duas preferências. Não existe o ficar em cima do muro. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você segue a Cristo ou você não segue a Cristo. E o próprio Senhor Jesus nos falou lá em Lucas 11, 23, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou você segue a Cristo, ou você não segue a Cristo. Não tem como servir a dois senhores. É isso que o Senhor Jesus fala. E quando olhamos para a carta do apóstolo João, é perceptível ver também algumas oposições, tipo luz e trevas, aquele que segue os mandamentos, aquele que não segue os mandamentos, aquele que ama o mundo e aquele que não ama o mundo. Percebe-se que existem oposições. Sobre o que nós iremos falar hoje é sobre o amor. No sentido de que ou você ama ou você não ama. Não existe o meio termo. Eu amo mais ou menos. Não existe. Ou você ama ou você não ama. E os filhos de Deus, aqueles que entenderam do Evangelho, aqueles que foram crucificados em Cristo, sim, devem amar ao próximo. Devem amar uns aos outros. E essa é a palavra, é o tema da mensagem de hoje. Amemos uns aos outros. Crianças, o primeiro ponto que vocês devem anotar é não segundo Caim. Não segundo Caim. Sim, Caim, irmão de Abel. Não segundo Caim. Essa é a primeira fala do apóstolo João aqui no versículo de número 11. Nós não devemos amar um ao outro segundo Caim. Olha o que o texto diz aí no versículo 11. Por quê? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim. Agora entendam, amados. Quando João está falando aqui no versículo 11, ele inicia com por quê? Porque ele estava explicando o que ele estava falando nos versículos anteriores. Se você olhar aí no versículo 10, João diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Percebam a oposição. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, João diz que aquele que não ama a seu irmão é filho do diabo. Aqueles que não amam o seu irmão são ímpios. João trata aqui como uma evidência do crente o amor ao próximo. Se eu entendi do evangelho, eu amo o próximo. É como se eu entendesse o que Cristo fez por mim e eu passasse a amar a Deus e amar ao próximo. Se eu não amo ao próximo, o texto fala, nem aquele que não ama ao seu irmão. Sim, esses são filhos do diabo. E aí João vai começar a explicar no versículo de número 11. Ele diz, porque a mensagem que ouviste é esta, que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. A mensagem desde o início é que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Deuteronômio 6,5 diz, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, eu devo amar a Deus, e como está lá em Deuteronômio, eu devo fazer com que os meus filhos, nós devemos fazer com que as próximas gerações amem a Deus. Fato. Só que, aí eu peço que os irmãos possam abrir comigo lá em Levítico capítulo 19, versículo 18. Desde o princípio está lá que nós devemos também amar ao próximo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Olha o que o texto diz.
não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, amar ao próximo não é algo do Novo Testamento. Não é depois que Cristo veio e disse, o primeiro mandamento, o grande mandamento é amar a Deus. O segundo grande mandamento é amar o próximo. Não. Está lá na primeira tábua. Está lá desde o princípio. Sim, amar a Deus e amar ao próximo. E, meus irmãos, percebo que o amor de Deus está lá desde o princípio, como bem oramos aqui. É Deus que criou o mundo, criou os céus, criou a terra e tudo que nela há, nos criou, e Ele fez isso por amor. É um Deus que está conosco todos os dias. É um Deus que disse a Josué, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. E nós sabemos que essa certeza não é somente para Josué, mas é para todo filho de Deus, para todos nós. Nós sabemos que o Senhor é conosco, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos conflitos diários nossos, mas Deus nos ama e Ele cuida de nós. Agora, olhando para esse amor de Deus para conosco, nós devemos amar o próximo. E João nos orienta a amar uns aos outros, mas não segundo o assassino Caim. Sim, existiu uma irmandade que, apesar de serem irmãos, o ódio existiu de um deles. Versículo 12, eu quero que você volte lá para o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 12. O texto diz, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão, porque o assassinou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. As obras de Abel despertaram um ódio em Caim. As obras de Abel, a ser aceito por Deus, despertou ódio em Caim. Entendam, meus irmãos, nós lemos aqui na liturgia que Caim e Abel eram filhos da mesma mãe, filho do mesmo pai, da felicidade de Eva em receber os seus filhos. Mas Abel era da semente santa. E Caim, como João bem diz aqui, era do maligno. Era filho da desobediência. Apesar de terem a mesma mãe, mas um era da semente santa, outro era do maligno. E João, entendo a sutileza de João, ele escreve a um povo, aos seus leitores, e serve para os leitores, e serve hoje para mim e para você. Um exemplo de quê? Um exemplo do início da criação, de amar ao próximo, mas não como Caim. Porque Caim, amados, o texto que a gente leu lá em Gênesis 4, 7, se procederes bem, o Senhor falando com Caim, se procederes bem, não é aceito, não é certo que será aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim era um malfeitor. Caim era um malfeitor. Os atos de Caim eram malignos. É isso que João fala. Mas Abel era justo. Abel era justo. Tanto que lá em Hebreus, e eu vou ler aqui para os irmãos, Hebreus 11, 4 diz, pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Sim, Abel era alguém justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala. As obras de Caim eram más. O pastor Augusto Nicodemos, interpretando a narrativa de Gênesis, ele diz o motivo do crime. Por que o irmão assassinou o outro? As boas obras de Abel despertaram ódio
do ímpio Caim, cujas obras eram más. Amados, e o que a gente vê no decorrer da história é isso. Os filhos do diabo, os ímpios, se revoltando, se irando contra a igreja, contra os crentes. Até mesmo quando Cristo, o nosso Senhor, veio ao mundo, tentaram matar o Senhor Jesus para que ele não cumprisse aquilo que a palavra de Deus ordenava. Mas o Senhor cumpriu. O Senhor viveu, morreu e ressuscitou. Mas o que se vê na história é os filhos da desobediência querendo atrapalhar a vida dos crentes. E o nosso Senhor Jesus falou isso, falou na sua palavra que por causa dele nós seríamos perseguidos, tentados, e nós seríamos odiados por causa do seu nome. Esperem isso do mundo, amados. Esperem o ódio do mundo. Agora façam uma ligação. João está falando aqui aos seus leitores, e esses leitores, eles estavam sofrendo perseguição de alguns lá que traziam heresias para o grupo. Heresias como, o corpo de Cristo não é real, e espalhando essa mentira entre os irmãos. Pessoas dentro da igreja, dizendo que o corpo de Cristo não era real, dizendo que Cristo era somente um profeta, um grande profeta, mas nada mais do que isso, ou até um Deus menor, não Deus, mas um Deus menor. E pessoas colocando essas heresias dentro da igreja, e João diz, para que aqueles irmãos amassem uns aos outros, não como Caim, não como os filhos da desobediência, que querem espalhar os erros da igreja do Senhor. Amados, trazendo uma aplicação nesses versos, nós somos exortados a amar aos nossos irmãos, querendo o bem dos nossos irmãos, não segundo Caim. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a igreja do Cambebe é uma igreja em expansão, uma igreja que cresce em número de membros, tanto na sede, tanto na congregação, e é graça do Senhor. Mas, amados, diante do aumento do número de membros, o nosso amor entre os irmãos deve aumentar, não deve diminuir. Nós devemos amar mais uns aos outros, cuidar mais uns dos outros, ter cuidado com aqueles que estão chegando na igreja do Senhor. Nós devemos amar. Quando o Senhor usa o apóstolo João e os outros discípulos para colocar ênfase em amar um ao outro, é porque o Senhor sabe quem nós somos, irmãos. O Senhor sabe que nós somos pecadores. O Senhor sabe que nós somos complicados. Mas Ele nos exorta ao quê? A amar um ao outro. Mesmo sendo pecadores. Mas que possamos olhar para o Salvador e imitar o Salvador. E tenhamos paciência uns com os outros. Tratar um ao outro com amor. Caminhar milha com os irmãos. Porque se não prevalecer o amor na igreja do Senhor, se não prevaleceu a igreja presbiteriana do Cambeba, o que vai prevalecer é o ódio. O que vai prevalecer é a inimizade, a inveja. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma igreja que ama um ao outro. Uma igreja que, quando o conselho recebe pessoas, as pessoas dizem, não, eu vim para cá porque eu me senti acolhido. E é assim que deve continuar. As pessoas que chegarem na igreja do Cambeba devem se sentir acolhidos, amados, cuidados. Porque hoje eu cuido de você, amanhã eu preciso de você, eu preciso ser cuidado. E essa é a comunhão dos santos, um cuidando do outro, um amando o outro, um consolando o outro. É tendo paciência com os meus irmãos. Porque, olha aí o que o versículo 15 diz.
1 João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E o ódio não é somente, eu tenho um ódio daquele. Não, é se sentir irado. Lá, quando o Senhor Jesus fala em Mateus 5, versículo 28 e 22, diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, amados, nós devemos amar uns aos outros, amar o próximo. Agora entendam, o próximo não é somente os irmãos da igreja, não. O próximo é lá na sua casa, sua esposa, seu marido. Nós devemos ser pacientes uns com os outros no nosso lar. Não sejamos arrogantes. Não é no sentido de eu estou em casa discutindo e eu me senti vitorioso porque eu venci o debate. Meu irmão, vitória em quê? Como é que tem vitória em um lar destruído? Em um lar com brigas, com contendas, com inimizades? Um lar que não glorifica a Deus? Nós somos chamados para amar uns aos outros, não é somente na igreja, não. Não é somente no domingo, não. É em casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Tendo cuidado, olhando nos olhos, sabendo o que está acontecendo. Cuidando um dos outros. João aqui utiliza um exemplo de guerra familiar. Sim, Abel e Caim. Que em nossas casas não seja um ambiente de guerra. Um ambiente que você está na rua e eu não... Meu Deus, eu vou para casa para brigar. Eu vou para casa para discutir. Que você possa olhar para a sua casa e ver um ambiente de paz. Um ambiente que você vai recarregar as baterias. E isso depende de mim. Isso depende de você. Não olhe para o outro, não. Minha esposa, ainda bem que ela está ouvindo isso. Meu marido, que bom que ele está ouvindo isso. Não, não. É você mesmo. É para mim, é para você. Façamos a nossa parte de amar um ao outro. O conflito é tão importante, é tão urgente resolver um conflito, porque quando lá em Mateus 5, 23 e 24, o Senhor diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Perceba a urgência em resolver os conflitos nos lares, a urgência em resolver os conflitos na igreja. Até quando, amados? Até quando iremos odiar os nossos irmãos? Porque, bem como eu falei no início, não tem como você, eu amo mais ou menos, não. Ou você não ama, ou você não ama. Não existe meio termo. E nós somos chamados para imitar o Salvador. Aquele que amou e deu a vida, que se entregou, que tem tanta paciência comigo, amados. Eu não sei com vocês, mas o Senhor Jesus tem tanta paciência comigo, então por que eu não devo ter paciência com o meu próximo? Que possamos amar uns aos outros, não segundo Caim, como vimos aí no primeiro ponto, nos versículos 11 e 12. Nos versículos 13 a 15, nós iremos ver que nós devemos amar uns aos outros, mas entendendo o ódio do mundo. Anotem, crianças, por favor. Segundo ponto, entendendo o ódio do mundo. E João fala aqui aos irmãos, no sentido de que, não fiquem surpresos, o mundo vos odeia. É isso que João fala. Olha o que ele fala no versículo 13 do capítulo 3. Irmãos, não vos maravilheis, no sentido, não fiqueis surpresos se o mundo vos odeia. E, amados, o crente deve entender que aqui é um básico da existência humana. A perversidade odeia a justiça. A perversidade odeia as Escrituras. O mundo odeia as Escrituras. Não, pastor. Mas, eu conheço pessoas ímpias
que são maravilhosas. Você pode ver traços, expressões de bondade nessas pessoas. Mas somente aqueles que entenderam do Evangelho sabem o que realmente é esse amor, essa bondade que é o Salvador. Pastor, mas tem crentes que a gente olha assim e vê tanta maldade. O testemunho é a nossa regra de fé e prática? É não, amados. A nossa regra de fé e prática são as Escrituras. Eu não devo basear a minha vida na vida de alguém. Eu devo basear a minha vida nas Escrituras. E quando o texto fala que nós não devemos ficar surpresos porque o mundo nos odeia, é porque o mundo nos odeia. Pode ser que não, a pessoa que você está pensando não esteja com a faca ou com um revólver na sua cabeça, ou você nem imagina isso. Não imagino fulano fazendo isso comigo. Mas a palavra de Deus nos diz que essa pessoa não entendeu do Evangelho, não entendeu do amor de Cristo. Então, fique atento, fique em alerta. É nesse sentido que João fala. Fiquem em alerta. Amados, o que a gente recebe de algumas pessoas que fazem negócios com ímpios e... pastor, fulano me enganou. Mas é ímpio, amado. O que você vai esperar de um ímpio? É por isso que João diz, não fiquem surpresos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Existe um ódio. Assim como Caim tinha ódio com seu irmão, o mundo está cheio de descendentes de Caim. E João, o apóstolo João, passou por esse momento de ver o ódio dos irmãos. Tanto que, se você perceber, no versículo 13, ele inicia falando o quê? Irmãos. A epístola de 1 João trata de quê? Ele falando aos leitores, filhinhos, amados. Mas quando chega aqui, João trata, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque João passava por isso. João sentia isso. Pastor, você está sendo exagerado. O mundo não é assim, não. Converse com os nossos jovens que frequentam universidades federais, universidades estaduais. Vejam. Pergunte a eles. Converse com os nossos jovens. Converse com alguns alunos aqui de escolas particulares que passam por essa dificuldade. Veja o desejo das pessoas em que essa pessoa negue a sua fé, ou então, no mínimo, trata como esse negócio de Bíblia é uma bobagem. Colocando ideias erradas nos nossos jovens, nos nossos adolescentes e até em adultos. Fiquem em alerta. Fiquem em alerta. Você pode ver nas pessoas expressões de bondade. Você consegue ver, sim. Mas fiquem em alerta. Não fiquem surpresos se o mundo vos odeia. O comentarista Kistemacher, ele comentando esse texto, ele diz o seguinte: se o mundo os odeia, junto com os irmãos, João suporta a oposição que um mundo cheio de pecado expressa em relação aos cristãos. Quando João escreve, se o mundo os odeia, ele não está prevendo a possibilidade de que isso possa acontecer. A palavra se, nessa frase, na verdade, é equivalente a porquê. Então fica assim, irmãos, não fiquem surpresos, porque o mundo os odeia. Essas palavras nos fazem lembrar a advertência de Jesus dizendo que o cristão será odiado pelo mundo. E aqui ele cita João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se você vive
busca viver em santidade, se você busca viver conforme as Escrituras, você vai incomodar alguém. E é natural. Mas não fique surpreso em relação a isso. Os ímpios escutam de que adultério é pecado. Que bobagem. O bom é ter várias mulheres. O bom é ter vários homens. É isso que os ímpios escutam. E para eles é isso. Apesar de serem desmascarados, eles não estão nem aí. Eles são insensíveis à palavra de Deus. O que gera, muitas vezes, é querer destruir a verdade, querer distorcer a verdade. Mas o apóstolo João nos dá esse alerta de que devemos ter cuidado. Cuidado, porque o mundo nos odeia. Agora, nós não devemos odiar as pessoas. Nós não somos chamados para odiar as pessoas. Estar em alerta não é eu odiar as pessoas. Eu devo odiar o mundo. Eu devo odiar as práticas do mundo. Mas eu não devo odiar as pessoas. Em que sentido? Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E aquele que não ama permanece na morte. Percebam a ênfase de que João dá como evidência aquele que entendeu de Cristo, ele ama. Porque se eu não amo, eu permaneço na morte. Se eu não amo o meu irmão, eu permaneço na morte. E nós estávamos mortos mesmo. Olha, nós sabemos que já passamos da vida para a morte. Sim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí Cristo nos salvou. Cristo transformou as nossas vidas. Então, se entendemos que Cristo mudou as nossas vidas, nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos cuidar uns dos outros. Entender de Cristo nos faz ser pessoas que olham para o próximo de maneira diferente. De cuidar, de conversar. No domingo passado, tivemos aqui um pastor, um missionário que está lá na China, e ele falou sobre como os chineses são frios. Não tem interesse de ajudar o próximo. É cada um por si. Aí quando esse pastor e sua esposa ajudam as pessoas ficam, mas por que ele está fazendo isso comigo? Por que ele está me ajudando? O normal lá é ver as pessoas padecerem e é isso. Cada um por si. Eu vou para o meu trabalho e você que fica aí doente. Aí vem lá o pastor e a esposa, leva um remédio, dá um abrigo, faz um chá, e a pessoa se sente cuidada. Não é isso que Cristo faz comigo e com você? Ele não cuida de nós. Os ímpios não conseguem sentir isso, esse cuidado. Mesmo em meio às adversidades, nós percebemos o amor daquele que foi preparar um lugar para nós. E quando estivermos lá, não teremos mais pecados. Os ímpios não conseguem sentir isso. Os chineses ficam constrangidos. Como pode? O que esse pastor quer? O que essa esposa quer? E, trazendo aqui para o nosso contexto, amados, eu como pastor auxiliar, o pastor Timóteo como pastor da igreja titular, os presbíteros, o conselho da igreja, tem um dever de cuidar de cada um de vocês. Nós temos esse dever de cuidar. E esse cuidado envolve o amor. Amar cada um de vocês. Orar por cada um de vocês. O crente tem esse dever de amar um ao outro, mas nós temos a responsabilidade maior de ter esse cuidado com vocês. E por algumas vezes a gente está aconselhando pessoas, a gente está lá na casa das pessoas e as pessoas ficam constrangidas. Pastor, eu estou dando trabalho para o senhor, né? Ô, pastor, sua esposa está lá sozinha, né? Ah, pastor, o senhor não quer que ajude na gasolina, não? Não, amados, não precisa. Porque Deus nos chamou para amar vocês, para cuidar de vocês, para caminhar com vocês.
Não tem constrangimento, não. Que vocês possam sentir esse amor, esse cuidado e fazer o quê? Amar o próximo. Se algum de nossos irmãos estiver passando dificuldade, e eu não falo somente financeira, não. Dificuldade na família, dificuldade em conseguir emprego, qualquer dificuldade, que possamos estar atentos a esses irmãos. Não deixe somente para a junta diaconal, não. Chego aqui, sento, vou embora, não me relaciono, não quero saber do meu irmão. Faz isso não. Se interesse pelo seu irmão, cuide do seu irmão. Nós somos chamados para amar um ao outro. Nós somos chamados para cuidar um dos outros. Porque se eu não amar, eu odeio. E olha o que o versículo 15 diz. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Amado, se o amor é a prova da vida eterna, então o ódio é a evidência da morte espiritual. Se vivemos com ódio, é uma evidência de uma morte espiritual. Quem odeia é um potencial assassino. O assassinato tem a origem no ódio, e é por isso que João nos diz: amem uns aos outros. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Nós devemos buscar amar uns aos outros. Entendam que o mundo nos odeia. O mundo quer que nós venhamos a cair. Mas que possamos amar. Amar um ao outro, amar o próximo, fazer com que as pessoas possam enxergar Cristo em nós. E não fiquem surpresos se o mundo vos odeia. Pode ser que a sua realidade seja diferente da minha. Pela graça de Deus, minha esposa é crente, temos 2 filhos, não temos descrente na nossa casa, mas pode ser que na sua casa seja diferente. Você conviva com ímpios, pessoas que não são crentes. O conselho que eu vou lhe dar é baseado lá em 1 Pedro. Eu peço que os irmãos possam abrir comigo. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Que nós possamos utilizar esse princípio aqui de ter sabedoria no trato com os nossos familiares. Aqui ele vai tratar em relação às mulheres e os maridos, mas que possamos pegar esse princípio para nós. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ainda ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Você, como crente, que entendeu do Evangelho, que você possa ter sabedoria no trato diário com seus familiares que não são crentes. Que possamos utilizar esse princípio aqui de amar, de cuidar, mesmo que os nossos familiares não sejam crentes. Que, de certa forma, as nossas atitudes possam trazer paz em nosso lar. E que essa postura não seja somente na igreja, somente no lar, mas que seja na sua faculdade, na escola, no trabalho. Que as pessoas possam ver em você alguém que é testemunha de Cristo. Alguém que vive do Evangelho. Alguém que ama. Alguém que está lá, aquele ímpio, passando uma dificuldade. Rapaz, eu sei com quem eu posso contar. É o irmão fulano de tal, o crente. E que você possa ser um canal de bênção na vida das pessoas. Que você possa amar uns aos outros. Crianças, o tema é amemos uns aos outros. Primeiro, não segundo Caim. Segundo, entendendo o ódio do mundo. E terceiro, crianças, com atitude. Com atitudes.
que é o que nós iremos ver do versículo 13 ao versículo de número 18. Sim, amados, nós devemos amar uns aos outros com atitudes. Não é somente dizer que ama, não. O amor é algo prático. O amor é com atitudes. Olha o que é que o versículo 17 e 18 diz. Volte lá para 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O texto fala, né, aqueles que têm recursos, que possam dividir, que possam compartilhar. Se temos como dividir, se temos como compartilhar, que possamos ajudar os irmãos mais necessitados. Se não podemos só, que possamos nos juntar e ajudar aquele irmão necessitado. Agora, eu não devo compartilhar ao ponto que venha faltar algo na minha casa. Como assim, pastor? Você fala baseado em quê? Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 13 e 14. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 13 e 14. Segunda Coríntios 8, 13 e 14 diz: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Então, nós devemos ajudar o próximo, mas não deixando de aliviar o próximo, mas não sobrecarregando o nosso lar. Então, devemos amar. E se há algo que não conseguimos fazer só, que possamos compartilhar. Irmãos, vamos ajudar irmão fulano de tal. Aqui o contexto fala em relação à parte financeira. Vamos se juntar para orar pelos nossos irmãos. Irmãos, vamos na casa de fulano, ele está passando dificuldade em relação à saúde. Vamos fazer uma visita. Deve existir esse amor, porque se a igreja cresce e se o amor diminui, amados, o que será de nós? Devemos cuidar uns dos outros, não somente esperar a junta diaconal, não somente esperar o conselho da igreja, nós devemos ter atitudes. Se eu amo, eu tenho atitude. John Stott diz: amar toda a gente em geral pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. Fechar o coração ao necessitado é o oposto de compaixão. Compaixão é abrir o coração antes de abrir as mãos. Compaixão é abrir o bolso e não apenas a boca. Amar é ter atitude. Não é somente de boca. Até mesmo as pessoas colocam lá no grupo, pedindo oração. Eu vou orar por esse irmão. E não ora. Que possamos amar uns aos outros, irmãos, com atitudes, orando, cuidando. Que sejamos canais de bênção para a vida das pessoas, com atitudes. Com atitudes. Pastor Hernandes diz: quando amamos e damos, estamos imitando a Deus em seu amor, que nos amou e nos deu seu Filho. Sim, Deus nos deu o seu Filho amado. Deus nos deu o Salvador. E se nós entendemos do Salvador, nós devemos amar o próximo. Nós devemos ter atitudes iguais à de Cristo para com o próximo. Olha o que o versículo 16 diz. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós,
e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Percebo que existiu uma atitude. Cristo se entregou por nós. Cristo deu a sua vida por nós. Teve a atitude de morrer. Não foi somente uma filosofia, algo filosofado de não, quem sabe. Não, ele teve atitude. E essa atitude é o que eu e você devemos ter. Não somente com palavras. Kistemark, comentando esse texto, ele diz: palavras de amor nunca são traduzidas em ação. Palavras de amor que nunca são traduzidas em ação não valem nada. Amor é o ato de dar suas posses, talentos e a si mesmo por outra pessoa. E sim, Cristo fez isso. Amou, se entregou, deu a vida por nós. Nos amou ao ponto de dar a sua vida. Imaginem isso. E por que eu e você não devemos amar o próximo? Por que eu e você devemos somente olhar para o próximo de lado e ele que se vire, a junta diaconal que se vire com ele lá? Não, amados, são nossos irmãos. Esses irmãos estão lá na China, pregando o evangelho, passando por dificuldades. Contou o relato de quase 20 pastores presos por pregar o evangelho. São irmãos nossos, irmãos nossos. O mínimo de atitude que a gente deve ter para com esses irmãos na China é o quê? Orar. Sim, orar é uma atitude. Eu tenho uma atitude de orar pelos meus irmãos. Orem, cuidem. Se nós conhecemos o amor de Cristo, se nós sentimos o cuidado dele em nossas vidas, que possamos seguir o exemplo do Salvador, cuidando uns dos outros. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não é ver o irmão padecer e não está nem aí, amados. A pergunta é: como você tem amado ao próximo? Como você tem amado os seus familiares? Como você tem amado as pessoas à sua volta? Como temos amado, irmãos? O que temos é lares destruídos. Marido que não fala com esposa, esposa que não fala com marido, filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos, familiares que não falam com familiares. Como temos amado, amados, como temos amado. Há pais e mães que acreditam que o simples fato de trabalhar é uma atitude de amor. Para o pai ser um provedor, sim, existe uma importância. Mas não é somente dar o dinheiro. É sentar com o filho, conversar com o filho, entender o filho. É amar com atitude. Porque muitos preferem entregar somente o celular. Entrega o celular ao filho. É como se você dissesse: você que se vire. Eu vou fazer minhas coisas, eu vou cuidar da minha vida. E não tenho tempo de ler as Escrituras com o filho. Não tenho tempo de orar com o seu filho. Não tenho tempo de falar de Cristo para o seu filho. Seu filho vira um adolescente, você continua na mesma. Seu filho vira um jovem e você continua na mesma. Amemos com atitudes, amados. João Calvino diz: pois é assim que as palavras devem ser explicadas. Não professemos com a língua que amamos, mas provemo-lo com atos, pois este é o único e verdadeiro modo de demonstrar amor. Cuidando, amando, se entregando, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Você que está aqui, que não professou a sua fé em Cristo ainda, eu quero fazer algumas perguntas para você. Para onde você imagina que você vai depois que morrer? O que você imagina, qual será o seu destino depois que você morrer?
Se você for sincero comigo, você vai dizer que sente um vazio, que tem uma interrogação. Mas aqueles que entenderam do Evangelho não têm essa dúvida. Aqueles que entenderam do Evangelho entendem o que Cristo fez. E ao entender, se sentem amados. Que você possa sentir esse amor de um pai que entregou o seu filho para morrer por nós. Se você entendeu desse amor, que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa se voltar para o Salvador. Se você ainda não entendeu, no final nós iremos orar aqui, que você possa clamar: Senhor, que eu possa sentir esse amor que o pastor Amadeu está falando aí, que eu possa sentir o amor de Cristo, o cuidado de Cristo, e assim você possa cuidar do próximo, que você possa amar ao próximo. Sinta esse amor. E, amados, como é bom se sentir amado pelo Senhor, como é bom se sentir cuidado pelo Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor provém. O Senhor provém. A certeza que Ele diz que estará conosco, Ele está conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele nos ama. Então esse amor que você sente possa despertar essa vontade, essa atitude de amar ao próximo. E repito, não somente os da igreja, mas os da sua casa. Os seus. Amem uns aos outros. Chegando à conclusão dessa mensagem, que não venhamos a ficar em cima do muro. Ou amamos ou não amamos. Ou cuidamos ou não cuidamos. Que tenhamos atitudes de amor. Não apenas pensar em ter amor, mas ter atitude. E não fiquem surpresos se o mundo vos odeia. Amem. Abram comigo em 1 João, capítulo 4, versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a que vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Oremos, amados. Santo Deus, amado Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado por enviar o teu Filho amado a morrer por nós, pelos nossos pecados. Nós sabemos que se dependêssemos de nós, nós não teríamos essa vida eterna. Não sabemos nem onde é que estaríamos. Mas sabemos para onde iríamos. Era para o inferno. Mas pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, o Senhor nos atraiu através da tua palavra, meu Pai. Santo Deus, muitas vezes esquecemos desse amor. Esquecemos de amar o próximo. Muitas vezes odiamos o próximo. Pai, que essa palavra venha impactar os nossos corações. Que famílias possam ser restauradas hoje, meu Pai. Que lares que estiverem em conflitos, em atrito, que diante da tua palavra possam ser consertados. Que o teu Espírito, meu Pai, possa aplicar no coração de cada um de nós, Senhor. Que venhamos a amar uns aos outros com toda a paciência, com todo o amor, sendo longânimos e amar com atitude. Ajuda-nos, Pai. Carecemos do Senhor. Por natureza, nós somos odiosos. Somos complicados. Mas pela tua graça e misericórdia, meu Deus, nos ajuda, meu Pai. Carecemos de ti, Senhor. Carecemos do teu Espírito Santo em nossas vidas, meu Pai. Que maridos possam entender dessa palavra e amar sua esposa, cuidar da sua esposa,
que esposas possam amar seus maridos, respeitar, serem submissas, que filhos e pais possam amar uns aos outros, que a igreja presbiteriana do Cambeba possa amar um ao outro, e que esse amor possa crescer a cada dia mais, meu Deus. Mesmo com a chegada de pessoas, que esse amor possa aumentar, porque amar nunca é demais. Nos ajuda. É assim que nós oramos, te pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Fiquem em pé, irmãos, receber a bênção do Senhor. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos ouvir o pós-lúdio. Finalizado o culto ao nosso Deus, queremos conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Chegou até a mim o nome da Diedina. É isso mesmo? Ali, nossa irmã veio pela manhã e agora à noite também. Que os irmãos que estejam aí perto, por favor, estendam a mão à nossa irmã aí.